Olá, mais uma vez, nós aqui do consultório Psicolispir, essa proposta de uma terapia da alma em busca desse ser integral, vamos aqui trazer mais um pouco de informações, mais um pouco de instruções de como vivermos melhores, enquanto estamos ainda investidos dessa roupagem física, uma vez que a terapia da alma ela se baseia de que nós não chegamos aqui do zero, quando chegamos no berço já tínhamos uma carga grande, e que quando deixarmos este corpo, o túmulo, nós levaremos uma grande carga de conhecimentos, de atitudes, coisas boas e coisas ruins, dependendo de cada um de nós. Porque nós entendemos que nós não somos seres materiais vivenciando experiências espirituais, mas entendemos que somos seres espirituais vivenciando experiências materiais para o nosso crescimento e evolução espiritual, que é o nosso grande objetivo. E hoje eu quero falar de chaves libertadoras. Chaves libertadoras é o título que foi dado por André Luiz. André Luiz é um nome, é um que nós consideramos um espírito que já esteve na Terra, já viveu na Terra com muita experiência e que tem um grande conhecimento sobre também a nossa mente humana, que conhece muito sobre a gente e traz muitas informações para nos auxiliar nessa nossa jornada, que na grande maioria das vezes não é nada fácil. E essa mensagem, ela está no livro, deixa eu ver o nome do livro, está no livro Paz e Renovação. É um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, chaves libertadoras. Como é que ele, então, vamos trazer essa informação para nós aqui do consultório Psicolispir? Desgosto. Por exemplo, desgosto. Ele diz que quando qualquer contratempo nos aborrece, né? Fica chateado. E aí ele vai dizer que, no entanto, sem desgosto, a conquista de experiência ela fica impraticável. Só levanta quem cai. Então, se nós não passarmos por dificuldades, desgostos, ele diz que nós não vamos adquirir experiências. Obstáculos. Ele vai falar que todo empecilho atrapalha obstáculos. Só que ele diz que sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar superação das próprias deficiências. Então, não conseguimos evoluir, não conseguimos chegar a algo. Mas se não tiver obstáculo, como é que eu sei que eu consigo vencer? Como é que um atleta de ponta, um atleta olímpico, por exemplo, como é que ele chega naquele nível? Sem obstáculos, sem esforço? Então, os obstáculos servem para a gente buscar a nossa superação. Então, quando eu peço a Deus forças, Ele vai me dar energias, Ele vai me dar situações para que eu mostre, para que eu treine minha força para vencer esse obstáculo. Decepção. Quem de nós não tem decepção, né? Qualquer desilusão incomoda, né? Fica decepcionado, fica chateado. E ele diz que, todavia, sem decepção, sem essa decepção na nossa vida, não chegamos a discernir o certo do errado. Então, as decepções também coloca nessa chave libertadora, existem decepções, mas como é que eu vou saber que eu realmente eu consigo superar determinadas coisas? A gente acredita em coisas, acredita em pessoas, aí a gente sofre. Então, sem essas decepções na nossa vida, nós não conseguiríamos discernir o que é certo e o que é errado. Era a forma que ele coloca. É claro que vai chegar um momento que a gente, aquilo que parecia uma decepção antigamente, em outro momento, hoje já vencemos. Enfermidade. Ele diz que toda doença embaraça. A doença, né, está contrariando o nosso equilíbrio físico, toda doença, ela embaraça.
Porém, ele diz assim, ó, sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Então, saúde e equilíbrio, saúde e doença. Como é que eu sei que a dor existe, que a doença me causa mal? Porque eu conheço a saúde. Então, ele coloca que a enfermidade faz parte desse nosso crescimento, faz parte do nosso momento, né? A gente sabe que as coisas são cíclicas. Se não me engano, tem um símbolo, né? Vou colocar esse símbolo aqui, é, o yin yang, né? Aquela fase preta, escura. E aí coloca essa proximidade do bem e do mal, do escuro e do claro. Mas eu só conheço a saúde, só dou valor à minha saúde quando tenho doença. Então, por isso é importante a gente se prevenir, para que a gente não precise de só mostrar, só cuidar da saúde quando a gente vem, então, quando vem então a doença. Tentação, né? A tentação. Ele diz que qualquer desafio ele conturba, qualquer desafio. No entanto, ele vai dizer assim, ó, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. Então, como é que eu sei que eu estou querendo fazer um regime? Um exemplo, fazer um regime, e se eu estou com aquilo fixo de fazer o regime, a alimentação vai chegar, o doce vai chegar, mas como é que eu venço isso? Como é que eu supero isso? Essas tentações vão, e enquanto eu não conseguir superar, eu não vou conseguir vencer. Eu não vou conseguir banir aqueles pesos, né? Que a gente fala, perdi peso, eu não perdi, eu não quero mais esse peso. Se eu perder, eu posso achar, eu não quero mais. Então, eu tenho que conseguir vencer a tentação e saber que eu tenho que lidar e viver com aquela coisa que vai chegar um momento que vai deixar de ser uma tentação. Todo golpe fere. Todo golpe fere, né? Só golpear, ninguém quer ser golpeado. No entanto, ele diz assim, ó, sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Relação com os outros. Quem é o perfeito? Qual de nós somos perfeitos? Todos nós somos pessoas cheias de defeitos. Muitas qualidades, mas muitos defeitos. Então, às vezes, nós queremos buscar a perfeição no outro, quando nós não temos essa perfeição. E aí vem o golpe, a gente se sente tão magoado, tão triste. Mas se o outro houve o golpe do outro para conosco, é porque o outro ainda está naquela fase. Quando eu fico magoado e quero devolver com a mesma moeda, por exemplo, eu estou, nesse momento, sendo igual ao outro, ou pior. Então, todo golpe fere. Agora, sem esse prejuízo, porém, dessa ferida para eu me curar, é impossível a gente construir a segurança nesse relacionamento. Ele fala da ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual, né? Ingrato, a gente fica muito com essa coisa da pessoa ingrata. Mas ele fala assim, ó, no entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equação verdadeira, ou equações verdadeiras, nas contas de nosso tesouro afetivo. Então, quando, por exemplo, eu dou um bom dia, eu estou desejando um bom dia. Eu estou desejando. Não significa que o outro também tenha que me desejar um bom dia. Estou oferecendo a ele, estou desejando que ele tenha um bom dia. E aí, se o outro não, tem grato. Quando eu faço alguma coisa pelo outro, quando eu ajudo o outro, quando eu faço um bem para o outro, eu não estou esperando que o outro faça esse bem para mim. Mas como nós, homens, normalmente atuamos, fiz pelo outro, o outro não fez por mim, o outro não me agradeceu, não ajudo mais, não quero mais saber. Mas é ele, o problema dele, o processo dele. Quando a gente fala da terapia da alma em busca de um ser integral, é em busca de mim mesmo, entender que a felicidade, a minha felicidade, ela não está vinculada ao outro, o outro não tem que me fazer feliz. Essa que é a grande diferença. A gente fica esperando que o outro nos traga a felicidade, e a felicidade está dentro da gente. E aí ele vai.
falar de um outro item, que é a desencarnação, que é o nosso propósito, né? A gente trabalha dentro dessa situação, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. E aí ele vai falar assim, ó, desencarnação. Toda morte traz dor. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiremos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade do terreno das formas. Quando a gente fala em desencarnação, muita gente talvez não consiga compreender o que significa isso. Significa que este corpo físico que eu estou aqui é o meu veículo, é o meu transporte. Como eu disse no início, eu sou o espírito, essa matéria, ela é o meu veículo. Eu tenho que cuidar bem dessa matéria, eu tenho que cuidar bem desse meu veículo, assim como eu tenho que cuidar bem do meu automóvel, eu tenho que abastecer, eu tenho que fazer manutenções. Mas no momento em que esse veículo não me serve mais, eu vou trocar por um outro. Mas eu continuo com os meus modos, minha maneira de dirigir, o veículo é outro. Isso é desencarnação. E ele vai falando assim, olha, compreendamos, a face disso tudo que nós estamos assim comentando aqui, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, que são muitas para o nosso crescimento, mas é imperioso reconhecer que sem elas, sem essas dificuldades, né, etimazeríamos, né, paixões, acumularíamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos. Então, se essas coisas não acontecessem em nossas vidas, nós estaríamos, na realidade, achando que tudo é esse paraíso que se coloca. Motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras. Por isso que ele coloca o livro de libertadoras, toda essa situação. Que funcionam em nosso espírito a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compreende mudar. Então, assim, o que que nós precisamos de modificar em nossas vidas? O que que nós precisamos trabalhar diferente em nossas vidas? Nós sabemos o porquê estamos encarnados, porque existe um porquê do nosso crescimento espiritual. Mas por que que eu estou encarnado? Quando eu venho com muito medo, eu venho para trabalhar esse medo. Angústia, eu venho para trabalhar essa angústia. Então, quando tudo aquilo que nós temos assim que for muito negativo é aquilo que nós viemos para trabalhar. Eu sou ciumento, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou, ou seja, o que que eu sou? Eu me analiso. Então é isso que eu tenho que melhorar, melhorar. E nós da terapia da alma entendemos que as coisas não acontecem num salto monstruoso, quântico. As coisas são lentas. Os nossos crescimentos são lentos. Eu já fiz algumas regressões que a gente vai observando, regressões, né, através da terapia de vivências passadas, da psicoterapia reencarnacionista, que nós trabalhamos, é um instrumento que nós trabalhamos, onde a gente observa que as pessoas veem, nós, espíritos, vamos evoluindo em cada encarnação, às vezes só se cresce um pouquinho. Aqueles nossos defeitos são marcados, aqueles nossos vão mantendo, mantendo, e vagarosamente é que nós vamos superando a nossa dificuldade. Então, não existe esse salto quântico, a coisa é lenta, o nosso crescimento é lento. Então, se você ainda está tendo muita dificuldade em vencer determinadas coisas que estão dentro de você, isso é normal. Isso é normal. O que não é normal é nós desistirmos de tentar, de lutar. Bom, esse foi o recado então de hoje. Na semana que vem a gente vem com novos recados aí. Esperamos que sirva de alento, que sirva de auxílio, que sirva de inspiração para que nós possamos realmente estar indo em busca desse ser integral, que é o nosso grande objetivo. Evoluirmos, crescermos espiritualmente, para que nós possamos ao retornar à nossa pátria espiritual, que é o nossa verdadeira pátria, nós possamos estar um pouquinho melhor do que quando aqui nós chegamos para ocupar este corpo físico. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações. E qualquer coisa, estamos aí, está aí o nosso zap para que nós possamos fazer esse nosso contato, para que nós possamos fazer essa
essa conversa amiga, para que nós possamos esclarecer dúvidas. Então, entre no nosso Instagram, entre no nosso YouTube, ou seja, nossas redes sociais, mandem mensagem se necessitarem pelo Zap, mandem mensagem, pelo e-mail, né, vejam o nosso site, para que nós possamos estar conectados e possamos realmente estar cada vez alcançando mais e mais as pessoas que possam necessitar e nós possamos auxiliar de alguma forma. Que a paz de Deus realmente esteja presente em nossos corações.